Glória a Deus, meu irmão em Cristo Jesus, sou Edson Mariano. Vamos estudar agora a análise de Marcos. Já fizemos a análise de Mateus, agora vamos para o segundo evangelho no Novo Testamento, Marcos. Então, Marcos é o autor do evangelho segundo Marcos. Pois bem, mas ele também, Marcos tem um outro nome que você vai observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. Ele é referido como João Marcos. Você vai perceber que em dado momento, alguns textos no Novo Testamento vai mencionar Marcos apenas, como também referindo a mesma pessoa como João Marcos. Caso você queira observar isso, essa referência para abrir o teu conhecimento está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. Mas o bacana também, que nós temos um personagem que se destaca nos Atos dos Apóstolos, que é Barnabé, que vendeu a sua propriedade para ali na igreja primitiva ajudar, no crescimento da mesma. Barnabé. Então, Marcos tinha Barnabé como seu tio, na linhagem de parentesco. Onde você percebe isso? Em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Então, Barnabé, ele era sobrinho de João Marcos, ou melhor dizendo, em relação à nossa análise, a Marcos. Marcos também, ele uniu-se a Paulo e Barnabé, além do evangelho segundo Marcos, ele também aparece em Atos dos Apóstolos, na primeira viagem missionária. Então, além de ter o seu tio com o cunho voltado às boas novas, como Barnabé, o homem de Deus, um cooperador da obra do Senhor. Então, Marcos uniu-se a Paulo e a Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo, encabeçada por Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo, aquele que quebrou as fronteiras de limites restritos a Jerusalém, as terras ali da Judéia, e foi além em 3 viagens missionárias, fundando igrejas e pregando a palavra de Deus. Então, Marcos, olha que personagem significativo. Ele esteve com seu tio Barnabé, como também acompanhou na primeira viagem missionária o apóstolo Paulo. Uniu-se a Paulo e a Barnabé na sua primeira viagem missionária. Aonde que você observa isso concernente à primeira viagem missionária? Em Atos capítulo 12, versículo 25, e na função de cooperador daquela obra, naquela primeira viagem missionária, Atos capítulo 3, versículo 5. Começa a anotar aí na sua Bíblia. E houve um episódio que Marcos afastou-se temporariamente do apóstolo Paulo. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. E nessa referência aconteceu que Marcos, na primeira viagem missionária, ele não foi avante, ele começou, mas dado momento ele voltou para o reduto, voltou para Jerusalém. Esse retorno não foi bem visto pelo apóstolo Paulo. E nos dá aqui uma lição a respeito de trabalho de início e fim naquela obra que nós temos, inclusive, nos nossos dias, na nossa igreja. Cuidado com o abandono da obra, cuidado com a desistência da mesma. Então, afastou-se temporariamente de Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, porque ele retornou a Jerusalém. Essa observação, essa referência, essa informação, você constata, você observa e se certifica em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Pois bem, e quando nós pulamos para o capítulo 15, já estamos adentrando na segunda viagem missionária. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, de 37 a 39, você vai perceber que houve uma quebra ali. Houve, na verdade, uma discussão e uma separação de Barnabé e Paulo, porque Paulo não queria, tendo em vista a desistência de Marcos na primeira viagem missionária, retornando a Jerusalém, Paulo não queria que no início da segunda viagem missionária Marcos, ou João Marcos, estivesse com eles nessa empreitada.
Isso, na verdade, para o início da segunda viagem missionária, Barnabé, o tio de João Marcos e Marcos, tentou essa possibilidade de trazê-lo, para que participasse dessa nova trajetória, desse novo caminho missionário, mas Paulo não aceitou. Houve então ali a divisão, aonde Barnabé seguiu para Chipre com o seu intuito, o seu amor pela obra, e Paulo uniu-se a Silas e foi para a Síria. E a obra foi propagada no nome do Senhor Jesus na vida desses dois personagens. Então você vai perceber que Marcos, além do Evangelho de Marcos, ele teve um papel muito importante nos Atos dos Apóstolos, concernente à primeira viagem missionária e um assunto relativo a ele que o envolvia na segunda viagem missionária, que houve ali temporariamente uma divisão daquela parceria entre o apóstolo Paulo e Barnabé, um maravilhoso cooperador na igreja primitiva. Porém, a amizade de Marcos com o apóstolo Paulo, ela foi retomada. Ela foi então, voltaram ali estar juntos no entendimento, e você vai perceber que isso é mencionado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Timóteo, jovem pastor. Esse jovem pastor aprendia muito, cujo seu professor seria então o próprio Paulo, apóstolo Paulo. Então em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, você vai ver essa retomada, restaurada, o elo de amizade e de trabalho no Senhor entre Marcos e o apóstolo Paulo. Pois bem, o Evangelho de Marcos então, ele escreveu com a destinação. Qual o destinatário? Aos cristãos gentios. Era o foco do Evangelho de Marcos. A visão de Marcos era trazer as boas novas para quem? Para os cristãos gentios. O que não seria diferente, porque você vai observar que o seu tio tinha o mesmo foco e Paulo, o missionário, o apóstolo dos gentios. O Evangelho de Marcos, dentro da ótica de Marcos, contém poucas referências das profecias do Velho Testamento, diferentemente quando nós vimos da análise de Mateus, que Mateus realmente citava muitas coisas do Velho Testamento. Pois bem, qual o tema principal do Evangelho de Marcos? Marcos, então, simplesmente escreveu focando Cristo, o incansável servo de Deus e do homem. Aí, a vida de Cristo é descrita como cheia de boas obras, porque Jesus, incansavelmente, ele não parava. Você pode ler os evangelhos, que ele estava num lugar, ele ia para outro, ele estava em Cafarnaum, ele ia para Galileia, ele ia para Caná, ele descia em Jerusalém, ele ia para Betânia, ele não parava, quase não dormia direito, quase não alimentava-se direito para propagar as boas novas, para trazer ali a salvação aos homens perdidos. Como particularidade, o Evangelho de Marcos, ele é mais curto em relação aos outros três. Então, quais os outros três? Mateus, Lucas e João. Ele é mais curto, mas não significa menos importante, não. Ele tem referências e relatos do ministério de Jesus que os outros não contêm, mas de cunho realmente maravilhoso, para que você possa somatizar com os demais evangelhos e tirar um todo do ministério de Jesus aqui na terra. Marcos contém muitos detalhes. É um evangelho detalhista que não aparece nos outros evangelhos. Então, você pega Marcos e junta com os demais e você vai ver um todo do ministério de Jesus Cristo. Preste atenção, não leia apenas um evangelho achando que você então está lendo porque os outros são cópias. Meus queridos, leia os 4 evangelhos, tá bom? Como o evangelho de João, citando aqui o evangelho de João, Marcos também começa com uma declaração de divindade de Jesus Cristo, onde João Batista reconhece que o Senhor Jesus é acima de todos. Aí, o objetivo do autor ressaltar as obras maravilhosas de Jesus.
ressaltar com minúcias, com detalhes, as obras maravilhosas de Jesus. Então, eu vou sair um pouquinho, você dá um print na tela e coloca essas anotações na tua agenda, no teu caderno de anotações, no rodapé, cabeçalho, nas margens da tua palavra, para quando você puder estudar na sua classe de ensino da Bíblia, que você possa já lembrar desses detalhes, para que você tenha ali realmente uma visão maior, com base na análise de Marcos, como sucintamente colocamos aqui nesse momento. Dê o seu print. Ok, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, que Deus derrame a assunção sobre a sua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se sentir no coração, compartilhe esse singelo estudo a outrem, ao irmão da igreja ou outra pessoa, porque precisamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe ricamente e poderosamente, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.